Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a atriz Rita Clemente, que está no primeiro Festival de Teatro Online Feluma com a peça Amanda. Rita, prazer tê-la aqui com a gente. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse espetáculo. Amanda é uma peça que é uma mulher que perde os 5 sentidos, é isso? É isso mesmo. É uma mulher de meia idade que acorda um dia pela manhã e percebe que perdeu a audição. Daí para frente, ela vai procurando se lembrar do seu dia a dia e descobre que foi perdendo os sentidos pouco a pouco, progressivamente. É claro que existe um componente um pouco absurdo em tudo isso, e é de propósito. O autor do texto, que é o Jobilac, ele é um grande autor de teatro e ele tem uma relação muito lúdica também com o teatro. E ele propõe uma reflexão metafórica sobre as nossas perdas. Eu fiz questão de assinalar essa personagem como uma mulher de meia idade, que é um momento das nossas vidas em que a gente começa a olhar um pouquinho assim para trás. E isso me parece muitíssimo interessante. Nós somos hoje um país que vai ter cada vez mais pessoas mais velhas, né? E eu acho que começar a pensar, não só olhar para trás, mas olhar para frente, mesmo diante das nossas perdas, pode ser um grande aprendizado para nós, né? Que estamos caminhando para a melhor idade e para o país, para essa nossa comunidade que muitas vezes enobrece a juventude tão efêmera e a gente agora está diante de uma comunidade que vai cada vez mais ter saúde, ter condições de viver mais, né? E viver, quem sabe, melhor que os nossos avós. Então é muito interessante pensar que sem os nossos sentidos a vida seria provavelmente sem todos os sentidos a vida seria provavelmente muito impossível. Mas a Amanda, ela continua, Mayra, ela continua perdendo tudo e continua. Esse é o lado trágico cômico do texto do Jobilac. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a princípio parece uma tragédia, né? Você perdendo os sentidos, perdendo, né, o toque, né, perdendo a visão, né, a audição, mas ao mesmo tempo você consegue no palco com os objetos de cena levar um pouco de humor, né? Fazer um pouco, transformar essa tragédia em coisas que todo mundo pode passar por isso um dia, e principalmente nós mulheres, porque no caso você representa a Amanda, né? É muito interessante o quanto que o teatro ou a arte da cena, isso envolve, né, qualquer arte, mas o teatro, ele tem, eu acho que ele vem contribuir, inclusive, com o audiovisual, no sentido de que ali tudo é possível, né? Como o teatro ultrapassa a ideia de imitação da vida, né? Então, propõe uma relação muito mais lúdica com o tempo e com o espaço, de uma maneira muito direta, sem que haja uma necessidade da decodificação realista. Ele deixa a gente brincar um pouco mais com esses elementos. E a ideia de humor na tragédia é uma ideia absolutamente espontânea, né? Natural. A gente pode ver, inclusive, nas tragédias gregas, né? Existe humor diante da perda, da morte, do fato trágico, aquele que não está ao nosso alcance. A gente também, na vida, né, muitas vezes acontece algo terrível, inesperado, e me parece que a gente poderia se rir daquilo, né? Assim como algumas questões patéticas da nossa existência são absolutamente
risíveis e trágicas, né? Dá vontade de chorar, dá vontade de rir. Agora, você acha que um pouco da Rita, quando a Rita se vê como Amanda e podendo um dia passar por isso também dá um toque de humor pessoal seu nesse monólogo? Não, acho que eu gosto muito de temas existencialistas. A gente sempre escolhe também essas temáticas, esses textos, esses autores por alguma, né? Por achar que isso é importante de ser dito e por encontrar em cada uma de nós uma certa ponte para essa circunstância. Isso é real para a escolha de Amanda como obra para ser encenada, e isso fica também muito claro na própria encenação, que a gente brinca também de fazer com que o personagem e a atriz conversem, elas tentem falar um pouco uma com a outra. Né? É um elemento de metalinguagem, mas é um elemento também muito divertido, né? Muito lúdico também, para a gente ver se a gente consegue acompanhar a brincadeira do autor. Na cena, a gente escreve também essa possibilidade, que é de um diálogo entre ator e personagem. E aí, nesse sentido, embora pareça esquizofrênico, é uma brincadeira que faz com que a Rita represente o espectador. Né? É como se a Amanda, então, tentasse falar com quem está assistindo o espetáculo. Agora, esse espetáculo Amanda, ele surge a partir de um projeto chamado Fluxorama. Como é que foi isso? O Fluxorama é um projeto que aconteceu em 2013, 2014, no Rio de Janeiro, onde o Jô, o autor de Amanda e de mais 2 outros solos, ele convoca 3 atores diretores para fazerem esses solos, né? A gente, então, através do edital do Oi Futuro, a gente estreia no Oi Futuro Flamengo, ficamos em cartaz, depois fazemos mais algumas apresentações, mas logo a seguir eu volto para Belo Horizonte, e quando eu volto eu peço ao Jô para transformar aquele monólogo em um solo independente, apostando muito na força do enredo do jogo e na vontade de transformar aquelas relações que lá no monólogo eram um pouco lineares em uma relação mais circular. E aí a gente usa muitas fraturas, muitas quebras, muitas repetições para transformar esse solo em algo que faça diálogo com os elementos de cena. E que os elementos de cena falem, e que os elementos de cena sejam interlocutores, né, da personagem, do ator, da atriz. Isso significa que ele deixa de ser monólogo e passa a ser um solo. Eu estou sozinha ali, mas eu não estou falando só para mim, né? Eu estou interagindo e dialogando com os elementos de cena para que essa narrativa não seja absolutamente desnecessária. Né? A ideia é justamente torná-la necessária. Se eu dialogo, é porque é necessário que haja diálogo. Pois é, vou aproveitar então para a gente falar um pouquinho de pandemia, porque nós estamos num momento de isolamento, né? E eu queria e agora uma opção de voltar ao palco com a Amanda, mas agora para um teatro vazio. Não sem público, porque vai ser uma live, então por trás das câmeras vai estar o público te assistindo. Mas o palco vazio. Como é que você imagina que vai ser essa Amanda conversando lá com os objetos de cena, mas sem o público ali? É um desafio novo para você? Eu acho que é um desafio para todos nós que levamos do teatro para essa outra plataforma a linguagem teatral, né? Eu acho que aí já é. E a falta do público e da fisicalidade que o teatro
propõe, não é? Ela é algo para a gente continuar pensando, porque esse dispositivo, essa nova ferramenta, eu realmente espero que ela permaneça. Espero que nós voltemos para os nossos teatros, que nós voltemos a encher os nossos teatros e que a gente faça muito teatro ainda, mas eu espero também que essa ferramenta seja mais um elemento de criação para atores e diretores, né? A cena, mesmo a cena audiovisual ou a cena online, ela exige presença. Ela também é uma presença, ela também é um tempo e espaço reais. É uma realidade que eu acho que eu adoro a ideia desse desafio. Eu estou animadíssima. Eu estou louca para fazer isso. Pois é, e as pessoas que. A gente já foram 2 espetáculos, né? A gente teve o Eduardo do Galpão, a gente teve a Ivana também, Andrés com o Camille Claudel, e agora você com a Amanda. É um desafio novo para todo mundo, imagino. E assim, sair de casa, sair da rotina que se criou, uma bolha para muitos. E eu queria saber para você, Rita, como é que tem sido a sua bolha nesse tempo de pandemia? Tem acontecido uma coisa muito interessante, Mayra, que é assim, a gente teve um primeiro momento, o primeiro mês de confinamento, né, ele foi muito assustador, e deveria ser, realmente, tá tudo certo. Mas os meus alunos, por exemplo, continuaram comigo. Isso significou que o meu espaço foi salvaguardado, a minha sala, o meu estúdio de trabalho, e também aconteceu uma coisa muito interessante. Eu percebi que esses atores e outros, que mesmo não trabalhando comigo, não sendo orientados por mim, mas que eu tenho muito contato, esses atores continuaram trabalhando, continuaram ou projetando seus próximos trabalhos, ou se tratando enquanto atores, isso é fundamental, lendo muito, buscando novas referências, procurando compreender esse novo momento e o que de interessante esse momento pode deixar para nós. É claro que ficar confinado não é assim agradável, principalmente por conta das circunstâncias. Mas talvez uma oportunidade mesmo, né? Uma oportunidade da gente rever algumas coisas, da gente ver o quanto esse mercado é incipiente, o quanto é necessário que haja fomento, que haja uma rediscussão dos valores também disso que a gente chama de mercado, dos vícios de mercado, do mainstream, às vezes muito sectário, né? Enfim, é um momento bom para a gente rever muitas coisas. Se a gente for pensar, a gente está precisando mesmo rever. É porque você disse aí que espera os teatros lotarem de novo, ter público, mas acha que não precisa fechar essa porta, né? Até porque a gente percebeu como as pessoas têm consumido cultura dentro de casa, né? É música, é música, é live de teatro, né? Então é de dança. E a gente percebe então como é importante esse segmento, que é um dos mais atingidos, porém um dos mais consumidos na pandemia. Não, com certeza. E essas iniciativas que vêm de instituições como o Feluma são fundamentais para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue refletindo, para que, de repente, a gente consiga identificar nessa plataforma um novo trabalho, uma nova possibilidade, para que a gente reflita também o teatro, quando for possível fazer teatro, mas que a gente veja também a possibilidade de criação de público, de um novo público, de um público que muitas vezes achava que teatro não era para ele, ou que era desinteressante, ou que que a arte estava um pouco inacessível, distante intelectualmente, ou mesmo pela questão física, né, de deslocamento, né? Então, eu acho que há uma aproximação da arte para muita gente. Há uma abertura, há uma democratização, sim, do acesso,
da discussão, que é sempre muito bem-vinda. Então, eu acho o momento, nós precisamos aproveitá-lo mesmo para a gente tentar construir condições melhores de trabalho e também para que a gente diga para o público: olha, está parecendo que é muito sofisticado, mas não é isso. É para você. É para você. Hoje em dia, a gente não precisa diferenciar trabalho contemporâneo de comédia, de tragédia. Vamos unir, venha ver tudo, seja curioso, é para você. Eu acho que isso é fundamental. Ô Rita, então vamos aproveitar e convidar as pessoas para participar dessa live, né? Assistir essa live dia 5 de agosto, 8 da noite, no canal do YouTube do Teatro Feluma. Sim, Mayra, convido aqueles que não conhecem teatro, convido aqueles que já viram Amanda, porque sabem bem que há uma rearticulação dos vocabulários o tempo todo, e que é isso, o trabalho de interpretação, de mover toda a escrita de cena o tempo todo, com os mesmos elementos, mas sempre de forma diferente. Para quem não viu, é um trabalho tão especial, porque ele ele mistura realismo com absurdo, ele não é um trabalho distante, mas também não é um trabalho pouco elaborado. Ele tem uma dramaturgia circular, uma dramaturgia de cena que brinca com o tempo e espaço, é lúdico, é muitíssimo interessante o texto do Jobilac, que consegue unir humor e tragédia. E eu acho que tem também uma vontade muito grande de dizer que o teatro é para você. Ok. Rita, muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Sucesso lá nesse desafio novo e espero que você volte, retorne ao Teatro Feluma com a casa cheia, como todos nós estamos esperando que isso acabe logo. Eu tenho o maior prazer de fazer esse trabalho com vocês. Fico muito feliz em ter sido chamada, escolhida também, com o nosso Amanda, e espero sim que a gente continue fazendo por aqui, mas fazendo no, no teatro também. Não é? Isso vai acontecer. Daqui a pouco a gente já está lá. Com certeza. Então a gente espera você. Anota aí, dia 5 de agosto, às 8 da noite, no canal do YouTube do Teatro Feluma, Amanda com Rita Clemente. Não perca. Até lá! Que perde progressivamente os 5 sentidos, mas mesmo assim ela continua o seu cotidiano como se fosse possível, como se fosse fácil, como se fosse engraçado. Como se fosse você.